Ninguém é mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que acreditam falsamente ser livres. Goethe escreveu essas palavras há quase 200 anos, mas talvez sejam mais relevantes hoje do que em sua época. Muitas pessoas presumem que vivemos em uma sociedade livre simplesmente porque o Ocidente não se transformou em um inferno distópico como o de 1984 de George Orwell. A maioria das pessoas acredita que perder sua liberdade seria óbvio. Mas isso é verdade? Ou estamos vivendo em uma sociedade semelhante à do romance distópico de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo? Tecnologia, drogas, pornografia e outras distrações prazerosas podem ter criado uma população tão distraída que não percebe suas próprias correntes. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado pela primeira vez em 1931, Huxley não via a distopia que descreveu como uma ameaça imediata. No entanto, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do totalitarismo e os grandes avanços na ciência e tecnologia, Huxley mudou de ideia. Em um discurso de 1961, ele alertou que, no futuro, as classes dominantes aprenderiam a controlar a população não apenas com a força, mas também afogando sutilmente as massas em prazer infinito. Alguém pode perguntar: como o prazer pode ser usado para tirar a liberdade? Para responder a isso, precisamos discutir o condicionamento operante, um método de mudança de comportamento. No século XX, o psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, conduziu experimentos famosos, onde testou diferentes maneiras de introduzir novos comportamentos em ratos. Esses experimentos mostraram como aqueles que estão no poder podem condicionar as pessoas a amar sua servidão. Em um conjunto de experimentos, Skinner usou reforço positivo para cultivar novos comportamentos. Ele deu comida ao rato sempre que ele fazia o que ele queria. Em outro conjunto, ele tentou enfraquecer ou eliminar certos comportamentos por meio da punição, usando um estímulo doloroso quando o rato fazia algo que ele queria que parasse. Skinner descobriu que a punição interrompia temporariamente comportamentos indesejados, mas não removia a motivação do animal para fazê-los no futuro. Comportamentos condicionados com reforço positivo, por outro lado, eram mais duradouros e levavam a mudanças de longo prazo nos padrões de comportamento do animal. Huxley sabia sobre os experimentos de Skinner e entendia suas implicações para a sociedade e a política. Em Admirável Mundo Novo e obras posteriores, Huxley previu uma oligarquia controladora que conduziria experimentos semelhantes em humanos para condicioná-los a serem dóceis e minimizar o potencial de agitação civil. Skinner, como Huxley, entendia as implicações sociais de seus experimentos, mas, ao contrário de Huxley, ele acreditava que o condicionamento operante poderia ser usado por engenheiros sociais para o bem, levando a uma utopia cientificamente administrada. No entanto, uma passagem do livro de Skinner, Walden 2, revela que tal condicionamento em massa poderia realmente permitir uma forma prejudicial de tirania, onde as massas seriam escravizadas, mas se sentiriam livres. Em Admirável Mundo Novo, a principal recompensa usada para condicionar a submissão por meio do reforço positivo era uma superdroga chamada Soma. Os controladores mundiais encorajavam a drogação sistemática de seus próprios cidadãos para o benefício do Estado. Soma era tomado diariamente pelos cidadãos porque oferecia o que Huxley chamava de férias da realidade. Dependendo da dosagem, estimulava sentimentos de euforia, alucinações agradáveis ou agia como um poderoso auxiliar para dormir. Também servia para aumentar a sugestibilidade, tornando a propaganda a qual os cidadãos eram continuamente submetidos ainda mais eficaz. Mas os controladores mundiais não dependiam apenas do soma. A promiscuidade sexual era promovida pelo Estado como outra tática para garantir que todos gostassem de sua servidão. O slogan, "Cada um pertence a todos os outros", era incutido na mente dos cidadãos desde tenra idade. Com as instituições da monogamia e da família abolidas, todos podiam satisfazer seus desejos sexuais sem impedimentos. O acesso constante à gratificação sexual ajudava a garantir que os cidadãos estivessem muito distraídos para prestar atenção à realidade de sua situação. O entretenimento sancionado pelo Estado também desempenhou um papel importante na criação do campo de concentração indolor de Admirável Mundo Novo.
O que Huxley chamou de distrações incessantes da natureza mais fascinante foram usadas pelo Estado como instrumentos de política para afogar as mentes de seus cidadãos em um mar de irrelevância. Os paralelos entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são inegáveis. Em Admirável Mundo Novo, revisitado, publicado em 1958, Huxley se perguntou como os engenheiros sociais do futuro poderiam convencer seus súditos a tomar drogas que os fizessem pensar, sentir e se comportar da maneira desejada. Ele concluiu: muito provavelmente bastará apenas tornar os comprimidos disponíveis. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos use algum tipo de droga psicotrópica. Uma crise de opioides varreu o Ocidente. A capacidade de satisfazer os desejos sexuais online levou muitos às garras do vício em pornografia. E smartphones e outras tecnologias fornecem distrações prazerosas que consomem a atenção da maioria das pessoas na maior parte do dia. Até que ponto essas distrações são intencionalmente empurradas para nós, e até que ponto são respostas espontâneas à demanda do consumidor, não está claro. Mas seja qual for a resposta, a realidade é que uma população distraída e imbecilizada não tem os recursos mentais para resistir à sua escravidão. Até que o grito moderno de "deem-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomodem com as responsabilidades da liberdade" seja substituído pelo grito de "deem-me liberdade ou deem-me a morte", a liberdade não prevalecerá. Pelo contrário, enquanto as pessoas trocarem sua liberdade por prazer e conforto, o tipo de condicionamento social sobre o qual Huxley alertou só se tornará mais refinado e eficaz à medida que as tecnologias avançam e mais informações são obtidas sobre como prever e controlar o comportamento humano. Se a maioria de nós será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou se sequer vamos querer, ainda está para ser visto. Se as tendências atuais continuarem, a humanidade poderá em breve ser dividida em 2 grupos: aqueles que abraçam sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir a ela para manter não apenas sua liberdade, mas sua humanidade. Pois, como o ex-escravo Frederick Douglass observou em meados do século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo o que o torna humano. Obrigado por assistir até o final. Ajude esse projeto, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal.